Oi, gente. Bom dia. Boa quinta-feira. Gente, eu vou falar daqui a pouco sobre o vídeo do seu Pedro, mas eu quero falar sobre o neto do seu Pedro. Gente, exatamente hoje está fazendo 2 meses e 4 dias, 1 mês e 4 dias, melhor dizendo, 34 dias que eu estou tentando convencer o Antônio, que diz ser neto do seu Pedro, e eu acredito, a gravar um vídeo para mim colocar no canal. O que acontece? Na verdade, gente, ele ficou chateado comigo porque eu realmente interpretei mal. Ele não queria abrir canal para arrecadar fundo para ir até seu Pedro. Ele queria abrir um canal porque ele queria, porque ele tentou no começo entrar em contato com o Krebson e não conseguiu. Ah, mas agora ele tem o contato do Krebson. Tem, porque eu conversei no Instagram do Krebson, eu peguei o número e eu passei. Só que ele ficou chateado porque todo mundo, a maior parte das pessoas dos canais, inclusive o Coveiro, falou que agora que o seu Pedro está bem, que os parentes dele apareceu. Ele disse: Andréia, eu vivo esses anos todinho, meu pai criou a gente, nunca precisamos de nada do meu avô e não é agora que vai ser. O que ele queria, na verdade, gente, era simplesmente mostrar ao Krebson que a mãe, que a avó dele foi realmente casada com seu Pedro e que a avó dele foi realmente casada com seu Pedro e que ela partiu em 2014 porque foi amputar uma parte da perna. Já tinha amputado uma perna, depois amputou a outra perna, uma coisa assim, e nessa ela morreu devido a diabetes. Só que eles têm os documentos, inclusive, né? Dizem que eu sou crentei mentirosa, crentei falsa. Eu estava esperando ontem que ele me desse, tá? Que ele me desse aval, que ele me desse permissão para que eu postasse uma foto do seu Pedro, que ele disse que naquela foto seu Pedro devia ter 46 anos, seu Pedro e um irmão do seu Pedro e o pai dele, e o pai do Antônio. Vocês vão ver que é o seu Pedro. Só que o que acontece? Ele ficou chateado por causa... todo mundo aí pode confirmar comigo. Um monte de gente, agora que seu Pedro tá bem. Gente, seu Pedro não tá bem até hoje. Seu Pedro, ele tem um capiroto que não deixa ele crescer. Ele tem um capiroto maligno que ele só gosta de sujeira. Tá? André, mas você fala assim, eu não preciso falar, vocês mesmos vê. Uma pessoa que tinha tudo, uma casa limpa, que ele ganhou tudo, e ele trocou, e vocês podem ver que o Krebs até hoje, naquele quartinho que fez, tá sempre ele naquele rancho antigo e a casa lá tá fechada. Então o que acontece? Eu queria que ele me permitisse postar essa foto. E se ele pudesse gravar um vídeo pra mim, botar aqui no meu canal, eu ia colocar dele contando. Porque o intuito dele não é querer nada, até porque o seu Pedro não tem nada, vocês sabem bem disso, que até aquela casa que o Krebs construiu lá não é do seu Pedro, é do dono do terreno, viu? Ah, mas cadê o neto do seu Pedro? Agora tem um canalzinho aí que fica crente mentirosa, e ontem ele me xingou de vários nomes. Eu, como mulher, eu podia até processar ele sim. Até porque ele começa com a minha imagem. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que ele está desesperado por visualizações. Você vê que ele... ontem mesmo, ele falou que eu era crentei, que eu era mentirosa, que eu era sem vergonha. Ele falou
várias coisas, muita gente lá mesmo, e vieram, Andréia, você tem que tomar atitude. Mas o que acontece, eu vou dizer para vocês. O Adriano, ele já tá tão acostumado a mentir, que a cara dele já não queima mais, ele não sabe mais o que é mentira ou o que é verdade. Ponto. Gente, todas as notas que ele põe de falecimento é mentira. Essa nota que ele botou ontem, ele falava, do rapaz que ele falava, vocês viram lá, que ele colocou lá que morreu? O rapaz realmente morreu. 55 anos, sim. Foi repórter da Globo? Foi. Mas não foi da Globo, foi de afiliadas da Globo. Ele morava em Belo Horizonte. Ele morreu, pode ver, ele não tem gente que falou que foi infarto, mas não foi divulgada a real causa da morte dele. Só que ele morreu ontem, foi dia 19, ele morreu no dia 14. E ele falou urgente, nota de falecimento, segundo não sei o que news. Olha, ele matou 2 vezes um cara que todo mundo, não sei pro lado de São Paulo, mas pro lado do Rio, estado do Rio aqui, a gente ficou muito triste porque era um cara legal, um cara bom, cineasta, ele era muita coisa, sabe? Trabalhava com produções. Ele colocou urgente que o cara tinha acabado de morrer. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. O cara morreu em maio. O cara morreu em maio, tá? Vítima. Tipo assim, teve aquela parada toda de Covid, então ele já não estava bem de saúde mesmo, né? Ele já não estava andando bem de saúde mesmo. E tem gente que fala que foi um infarto, mas ele já não estava bem mesmo de saúde, já vinha se sentindo mal. Mas não importa, ele morreu em maio. Se não me falha a memória, ele morreu no dia 12 de maio. Ele colocou na semana passada como o cara tivesse acabado de morrer. Eu disse para ele, meu filho, esse cara morava aqui. Esse cara veio do norte para cá. O cara é conhecidíssimo, era conhecidíssimo aqui. Ele morreu em maio. Quer dizer, ele deu a notícia como tivesse acabado de acontecer. Quando ele colocar acaba de falecer, você vai, pega o nome que ele fala e entra no Google para você ver. Entra para você ver, pesquisa. Então, ele fala morte de pessoas que ele mesmo não sabe quem é. Ele quer visualização, entendeu? E ele fala com a maior cara de pau que eu sou a mentirosa. Então, gente, o meu desejo ardente é que o Pedro me perdoe. Eu sei que ele ficou chateado comigo pelo que eu falei, mas eu pedi perdão para ele. Eu falei que eu disse aos inscritos o que tinha acontecido. E eu tenho a foto. Só que eu preciso da autorização para que eu coloque a foto. Não tem como dizer que não é o seu Pedro. Não tem como dizer. Tá certo, ele era mais gordo, mas é o seu Pedro. Então eu pedi para ele, falei, grava um vídeo para mim. Ele falou que me perdoa. Não, André, eu gosto de você, eu gosto muito de você. O que acontece, gente? Ele tinha caído na fábrica em São Paulo. Ele trabalha em São Paulo, em São Bernardo do Campo, numa fábrica de automóveis. O que acontece? Ele quebrou a perna, que ele caiu do carro, da máquina. Ele estava encostado. Ele foi lá para o norte. Então, como ele estava na casa do pai dele lá no norte, Belo Jardim, uma coisa assim, que é lá lá perto mesmo da onde do Crepso, para aquele lado lá onde o Crepso grava, ele estava esperando, que ainda não tinha conseguido fazer a perícia para saber se ia ter alta ou se ia continuar encostado por causa da perna. O que acontece? Sexta-feira passada eu já fiquei sabendo que ele já está em São Paulo, ele já está de alta da perícia, entendeu? Mas ele pode sim gravar um áudio, gravar um vídeo contando o que aconteceu, entendeu? Ele não vai nem, só vai falar da avó, entendeu? Ah, mas não adianta, porque o que ele foi agora não importa, que agora é diante. Ele não queria nem falar de seu Pedro, ele não fez nem questão de ir lá no seu Pedro, entendeu? Agora Adriano fica
tentei, mentirosa, isso e aquilo. Ele falou tantas coisas, sabe? Que hoje quase que alguém me convenceu a tomar providência, até porque começa o vídeo com a minha foto lá. Entendeu? Eu estou pensando seriamente o que eu vou fazer, mediante aos fatos e as provas que eu tenho do canal dele, que eu já printei o vídeo, já tenho vídeo aqui, né? Como prova. Aí sim, vamos ver para que lado que a giripoca vai piar.